Alô, gente de todo o nosso Brasil. Seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada. Nesse dia tão maravilhoso, um dia chuvoso aqui em São Paulo. Muito bom. Estamos bem. Estamos juntos, estamos nessa. Um abraço para todos vocês, meus irmãos aí do Pernambuco, do Ceará, do Sergipe, de Alagoas, do Espírito Santo, do Rio, de Goiás, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, dos nossos 26 estados do nosso Brasil e alguns fora do nosso Brasil. Um abraço para todos vocês. É o que eu tenho para nós nesse momento. Eu tenho uma mensagem para nós neste momento. E a mensagem é essa, o título da mensagem é essa. A desobediência, o erro, começou lá no início da criação. Esse é o tema da mensagem. O erro e a desobediência começou no início da criação. Meu irmão, você olhando para este livro, não são palavras minhas. Talvez você olha para mim, você fala assim, o irmão Nilson falou isso, o irmão Nilson falou aquilo outro. Tem gente que entra nos comentários e faz seus comentários aí, e eu nem falo nada. Eu não me preocupo. Eu não me preocupo porque, como eu digo, se você não concorda comigo, eu não posso fazer nada. Como diz aí um pregador da graça aí, você não deve acertar o seu relógio com o meu. Porque talvez o meu relógio pode estar adiantado, pode estar atrasado. Talvez você discorda de mim, mas lá na frente você vai concordar comigo, porque eu falo com base aqui dentro. Então, o erro, a desonestidade, toda a ruína que você vê hoje, não começou agora, mas nesses últimos não. Por que nesses últimos tempos? Não existe negócio de último tempo. Que geração vai, geração vem. E esse mundo nunca, sabe o que é a palavra nunca? Uma palavra perpétua. Nunca ela vai deixar de existir. Daqui 1 milhão de anos, o mundo está aí. Porque Deus diz, lá no capítulo 3 de Eclesiástico, versículos 13 e 14, que o que ele faz, ele não desmancha. Jamais ele vai desfazer aquilo que ele fez. Então não adianta vocês aí, com essas mentiras em cima das tribunas aí, ficar aí mentindo pro povo aí, que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Que vivendo nos últimos tempos? Então, essas coisas erradas começou aonde? No primeiro casal, você já vê a desavença. A desavença começou lá atrás. Por isso que Deus quis que Adão fosse obediente a Deus, mas ele não foi. Você vê que ali ele já desobedeceu a Deus. Logo em seguida, o seu filho mais velho matou Abel. Então a desavença começou na primeira família. E isso não parou. Então não adianta hoje você querer, porque hoje as coisas estão difíceis, hoje as coisas estão piorando. Ela está piorando, talvez aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil você sabe como a lei é. Mas nos Estados Unidos não é assim. Você vai em determinado país por aí, é pena de morte. A pessoa fez qualquer coisa, é ceifado na mesma hora. Tem país, não sei se é na Suíça, você sabe, foi na Suíça que eu vi um pastor falando que ele esteve lá e ele esqueceu a bolsa dele, isso é, a maleta dele em cima do capô do carro e entrar num shopping. Aí ele quis voltar para pegar, alguém falou, não preocupa não, pode deixar lá, que aqui ninguém mexe. Aí ele falou, mas como? Não, aqui não. E ele foi andar, mas ele desinquieto. Ele voltou a maletar no mesmo lugar. Estava lá. E eu já vi uma reportagem onde as mães, acho que é na Suíça ou na Suécia, uma coisa assim. As mães pegam a criança de 2, 3 anos, põe lá na beira da rua. Deixa dentro do carrinho na beira da rua para ficar apreciando o movimento de pessoas, de carro que passa. E a mãe fica lá dentro de casa trabalhando. Eu vi uma reportagem, não sei se foi na Globo ou no Fantástico, uma coisa assim.
E a criança fica lá, dentro do carrinho, apreciando, passa um, passa outro, tal. Lá não. Por quê? Porque lá não existe essas coisas. Por quê? Porque tem lei. O problema já está dentro do homem. Mas quando não tem lei, é isso que acontece. Por que um leão obedece? Hoje a gente quase não está vendo mais. Mas eu já vi leão temer o seu próprio domador. O domador entrou dentro, dois grandes leões. Fui assistir o circo, quando colocaram aquela enorme grade ali, cercada, em cima tinha uma rede para a causa não pular. Dois leões estavam lá. E chegou o domador dele, com um rei pequeno. Ele deu um estralo no rei, só estralou o rei, os leões correram, esconderam. O rei não tinha um medo. Ele vinha para o lado do leão, o leão corria dele. Por quê? Porque desde pequeno ele trouxe os leões daquela forma. Então aprendeu a respeitar, a temer. Então, o país que não tem lei, acontece isso que nós vemos no Brasil. Por quê? Porque aqui o camarada entra pela porta da frente, sai pela mesma porta que ele entra, ele sai. Não acontece nada. Foge das 24 horas, do flagrante, se apresenta, não dá nada. O bandido pega aí o camarada, vai olhar, puxar a ficha dele, tem 15 passagens pela polícia e continua na rua solto. Por quê? Vê se nos Estados Unidos acontece essas coisas. Vê se em outros países acontece o que acontece aqui no Brasil. Então, voltando, mas não é disso que eu quero falar. Mas o povo hoje vem falando que as coisas mudaram. Por que as drogas tomaram esse grande rumo? Hoje as pessoas se enricam facilmente com as drogas. Por quê? Porque as leis frouxaram. As leis deixaram. Isso tinha que ser cortado pela raiz logo no início. Quando começou, tinha que ser cortado. Agora é difícil. Não adianta combater. Combate de cá, combate de lá, mas não adianta. O Brasil é um dos países que mais exporta droga, é o Brasil. Sai da Bolívia, sai de outros países, do Paraguai, do Uruguai, de vários países, vem primeiro para o Brasil. Depois do Brasil, vai embora para a Europa, para outros lugares. Por quê? Por causa da facilidade que existe aqui. Então, voltando para aquilo que eu quero dizer, então, meu irmão, a obediência, a pessoa fala assim, mas negócio de ladrão e tal. Eu estava uma vez em Belo Horizonte, estava descarregando um caminhão em Belo Horizonte, eu tinha pegado uma carga lá no Belém e trouxe até Belo Horizonte. Eu estava descarregando, e aí saiu esse assunto. Mas espera um pouco. Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. Um cara falando lá. Mas espera um pouco. Mas no tempo de Jesus já existia ladrão? É o que a Bíblia fala, que tinha dois ladrões. Ele estava no meio de dois ladrões. Puxa, mas eu pensei que ladrão era coisa de agora. Eu falei, não, meu irmão. Ladrão não foi no tempo de Jesus, não. Ladrão já começou lá no início da criação do homem. Lá, um que tinha mais do que o outro, ele chegava e tomava. Lá o cara chegava, tomava filha, tomava família, tomava boi, tomava ovelha, tomava o que tinha. Se o camarada tinha mais força, era mais forte do que o outro, ele chegava e tomava. Então essas invasões, essas coisas já existem há muito tempo. Por que as cidades, quando o povo começava a formar um pequeno vilarejo, o povo reunia e fazia uma grande muralha em volta da cidade? Hoje não tem mais isso. Hoje você vai lá no Oriente, lá naqueles países, a região da Arábia, aquela região do Iraque, do Irã, não tem mais. Pode até ter algum lugar, mas Jerusalém mesmo era cercada. Jerusalém tinha uma grande muralha. Jericó tinha uma grande muralha que cercava Jericó. Então a cidade era cercada por causa de invasores. Então esse negócio de invadir, pessoa invadir uma casa, roubar carro, roubar banco, roubar essas coisas vêm desde o princípio. Por quê? Porque está dentro do homem. O homem carrega dentro. Mas isso é coisa do diabo.
A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mentira. Isso é uma verdadeira e grande mentira quando eles olham para João, capítulo 10, e versículo 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrarás e sairá e achará pastagem. Mas o ladrão, ele vem de uma outra forma. O mercenário, que não é pastor, que foi uma simbologia de Jesus, ele entra pelo fundo do curral, do aprisco. Aprisco é curral. E lá ele matava as ovelhas, levava as ovelhas, abatia várias ovelhas, roubava um tanto de ovelha e destruía, punha fogo no curral, destruía. Então, por isso que Jesus usou essa palavra. O ladrão não veio senão matar, roubar e destruir. Então, ele matava a ovelha para aproveitar a carne, levava centenas de ovelhas vivas, depois ainda destruía o aprisco das ovelhas. Foi isso que Jesus quis dizer. E quem são esses ladrões? É o diabo. Quem é esse diabo? Que tanto se fala em diabo. Quem é? Nós já explicamos, eu não preciso voltar a tornar, a frisar a palavra diabo. Diablo. Quem é esse diabo? É aquele ser pintado no século XI, que fizeram ele de chifre, de rabo, asa de morcego, pé de boi, de cauda, de garfo na mão. É aquela figura horrível. Isso foi feito no século XI para trazer o quê? Medo. Isso foi a religião que fez. E aí eles fazem o quadro de Jesus, aquele jovem bonito, loiro, olhos azuis, a coisa mais linda aquele quadro. Enquanto essa palavra, essa Bíblia diz que Jesus não tinha beleza nenhuma, nem beleza nem formosura, para que ninguém olhasse nele, Isaías 53, e olhasse nele e visse nele formosura ou alguma beleza. Era isso. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Que o erro, Deus queria que o povo fosse obediente à sua santa palavra. Eu velo pela minha palavra. Sede obediente, mas o povo não é. Então o erro não começou de agora. Esse erro já vem vindo, já há muito tempo atrás, já vem esse erro. Erro em cima de erro. Então, como eu preguei a mentira, assassinato, tanto erro. Esse livro mostra tanta coisa. Você vê aqui dentro assassinato, roubo, tanta crueldade, estupro. Aqui fala de o irmão que estuprou a própria irmã, filho de Davi. Depois o próprio outro irmão matou o irmão por causa disso. Você vê duas filhas de Ló que estuprou o próprio pai. Mas, irmão Nilson, tem isso dentro da Bíblia? Tem. As duas filhas de Ló estuprou o próprio pai. Quando saíram de Sodoma, que Sodoma foi destruído, ela saiu, a mãe não era para olhar para trás. Eu sei que você também nunca ouviu isso. Você pode achar que é até um exagero ele estar dizendo isso. Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas as duas moças, com o pai, era jovem, virgem, que você pode ver que ele no início, quando foi rodeada a casa de Ló, ele chegou e disse: não faça nada com esses anjos. Não, eles tentaram abusar dos próprios anjos, não faça nada. Eu tenho duas filhas, virgem, que nunca foi tocado por homem, eu entrego na mão de você. Não, não quer não. Nós quer esses dois varão que está aí dentro. Então elas saíram com o pai. A mãe virou uma estátua de sal. Foram morar numa região montanhosa. Lá não tinha homem. O que elas fizeram? Elas embriagaram a mais velha, embriagou o pai e foi lá e estrupou o pai.
Aí contou para a mais nova fez a mesma coisa. Mas, irmão Nilson, o que é estrupo? Estrupo é quando você força uma coisa sem que a pessoa saiba. Você força algo contra a vontade da pessoa. Ele estava embriagado, elas embriagaram ele, tiraram a roupa dele e fizeram bem o que elas quiseram. E se engravidaram e tiveram filho do próprio pai. Mas, irmão Nilson, tem isso dentro da Bíblia? Está lá no capítulo 19 de Gênesis. Eu acho que o versículo 30, por aí mais ou menos, 37, depois você vai encontrar essa passagem, onde as duas filhas acabam estrupando o próprio pai. Então você vê coisa aqui dentro, que essas coisas que você está vendo hoje aí, negócio de estrupando e não sei o quê, homem, mulher, esse negócio de divórcio, desquite, separação, assassinato, roubo, essas coisas, isso é coisa que vem desde o princípio. Que aonde está o homem, está o problema. Agora, o que manda é a lei. Se um país tem uma lei severa e a lei não dá folga, a pessoa teme, porque a Bíblia diz que a única coisa que assolou o Egito foi a morte. Que todas as pragas que veio sobre Faraó, ele resistiu. Mas quando veio a morte, eles temeram e mandaram que rapidamente Moisés saísse. Saia mais depressa com esse povo daqui. E quando aquele povo comeram e beberam e dançaram perante um bezerro de ouro, 23 mil pessoas, parece que está ali no capítulo 2 de Coríntios, 23 mil pessoas morreram num só dia. 23 mil pessoas. Quando aquela serpente, aquela cobra, começava a morrer, cada pessoa que ela picava, a pessoa morria instantaneamente. O povo correu aos pés de Moisés. E Moisés orou e Deus tirou aquela serpente. Aliás, tirou não, mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse em cima de uma vara. Todo aquele que fosse ferido por aquela serpente, olhasse na serpente de metal, era sarado. Está em Número capítulo 21, versículo 8 e versículo 9. Então, meu irmão, se você olha que essas desobediências, ela existe desde o princípio. Desde ali da curiosidade de Adão. Adão ali, logo em seguida, o filho de Adão, tirar a vida do seu próprio irmão. Por causa do quê? O que ele fez de mal? Hoje existe alguma maldade por causa de, talvez, desavença. Como vocês viram há poucos dias atrás, semana passada, o irmão matou a irmã por causa de herança. Então você vê muitas brigas aí por causa de herança, por causa de uma coisa, mas Caim matou Abel por causa do quê? Qual foi o motivo? Está registrado aqui dentro. Até diz um ditado, inveja, a turma sempre usa, fala, cuidado, hein? Inveja matou Caim. Não, inveja matou Abel. Caim foi o invejoso. Então a inveja matou Abel. Né? Caim foi o assassino. Então vocês olham, vocês vê que uma pessoa talvez tenha inveja da outra só porque ela é bonita. Ela tem uma beleza, uma formosura. A pessoa tem inveja do outro porque o outro tem um bom carro, uma boa casa, uma boa família, um bom trabalho. E talvez dentro eu já vi filha ter inveja da mãe. Porque a mãe continua aquela mulher bonita, vistosa, e a filha puxa para um outro, sai feia, gorda, cara, completamente diferente. E a mãe é elogiada, isso eu já vi. Você olha na mãe, você vai, puxa, mas como é bonita. E a filha é uma feiura danada, ela fica com inveja da própria mãe. Isso acontece. Já vi pai mais bonito do que o filho. Aí tinha um que dançava aí até esse tempo aí, coisa aí, é mais bonito que os filhos. Então, meu irmão, essas maldades, essas coisas que vocês hoje estão vendo, não é de agora. Dentro da religião, a religião veio para qual finalidade? Jesus veio para colocar fim à lei. E aí colocou, conseguiu lá 10
de Romanos 4, Jesus foi o fim, Cristo foi o fim da lei. Mas a religião fez o quê e faz o quê? A religião só existe aqui para confundir o povo, para tomar dinheiro do povo. A religião só existe para enganar o povo, para amedrontar o povo, para criar poder. Quantos homens começam dentro da religião e hoje estão lá dentro do Senado, está lá hoje, está lá no Palácio do Planalto, conseguiram nome, e depois nome, poder, poder, dinheiro. É isso que esses homens fazem, o que eles querem é isso. Então a religião ela não tem um outro significado, objetivo, aqui na Terra, a não ser enganar o povo, tomar dinheiro do povo. Todas as religiões. O mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo não precisa de religião. Religião para quê? O homem precisa de trabalho, o homem precisa da saúde, o homem precisa de ter ali a sua família, o homem precisa de segurança. É isso que o homem precisa. Suas diversão. E o que passar disso serve para quê? Eu tenho que ir hoje na minha igreja. Hoje eu não posso perder o culto. Que culto? Culto, isso é show. Isso é um espetáculo que eles participam. O espetáculo é o mesmo. Eu fui um dia desse, que eu falei para a pessoa, olha, eu vou lá, mas já sei até o show que vai passar lá dentro. Mas como assim? Olha, vai passar isso. E no fim, quando eu apresentar os visitantes, tirar a oferta, cantar tudo, eles vão fazer o apelo, né? No finzinho, mas a mensagem lá vai ser, lá a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu que subiu na figueira, o cego Bartimeu. Vai ser esses milagres. Aquele homem que foi descido naquela maca, naquela cama, perante Jesus. Essas coisas que chamam a atenção. E chegou lá justamente, a mensagem foi a mulher que tocou nas vestes de Jesus. Aí quando terminou, ele falou assim, meu irmão, tudo que você falou é verdade. Cumpriu. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Que Deus continue derramando do Espírito sobre a vossa vida. Eu fico por aqui. Não deixe de curtir e divulgar essa mensagem. Graça e paz. Bye, bye.